Prezados irmãos do SEVA de Abrantes, vamos hoje fazer uma palestra do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos dos chamados, poucos escolhidos, para as nossas reflexões. Preparemos-nos agora então para o início dos nossos trabalhos com uma prece de abertura. Amado Mestre Jesus, companheiro inconfundível da nossa jornada evolutiva, tu que tens uma larga paciência para conosco, diante das nossas inúmeras imperfeições, sabendo contudo, Senhor, que nos esforçamos para poder acertar o passo contigo e ajustar as nossas ações, de forma a atender o vosso convite e o vosso Evangelho. Não temos tido sucesso, Senhor, ao largo de muitas reencarnações, mas nesta nos propusemos a entender a vossa mensagem através do Espiritismo e buscar a nossa iluminação interior. Ajuda-nos, portanto, insufla-nos a vontade de servir-te e abençoa os propósitos de todos nós. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. A proposta da palestra do dia de hoje, ela é muito oportuna no sentido do Espiritismo, da proposta espírita que nos chega de todas as formas e em todas as horas. Nós sabemos, através da literatura espírita, das obras do Espiritismo, dos esclarecimentos que esta lúcida doutrina nos faculta, que já tivemos uma multiplicidade enorme de existência nesse plano terrestre. Já animamos diversas personalidades, diversos corpos, diversas formas, no grande processo evolutivo que nos conduz em direção à grande luz, em direção à sabedoria. Sabemos, contudo, que é pautada de dificuldades o processo evolutivo. A reencarnação, a pluralidade das existências, é uma generosidade, é uma bondade que Deus nos concedeu para que tivéssemos repetidamente oportunidades de poder ajustar o passo diante dos nossos próprios erros. Sabemos que o véu do esquecimento é uma bondade. Muitos se perguntam, mas por que eu não sei dos meus próprios erros para corrigir os meus erros, para corrigir as minhas imperfeições? Alguns guardam vaidades, querendo saber se animaram personalidades ilustres da história. Isso é de importância. Eu diria que não é nada representativo. O que interessa é o que nós fazemos hoje, a nossa conduta no presente, os nossos propósitos que nos animam à reforma e à modificação do homem velho que ainda reside em nós. Então, o véu do esquecimento, ele é essa bondade que Deus nos deu para que nós passássemos uma borracha no passado e reiniciássemos com outra forma, com outra personalidade, com nova vontade de servir e de acertar o passo. Obviamente, com o conhecimento da doutrina espírita,
Nós sabemos que larga preparação nos foi facultada para espíritos medianos no processo evolutivo, que somos a maioria grandiosa daqueles que habitam o plano da Terra e dentro mesmo da doutrina espírita. Nós tivemos uma larga preparação para nos apresentarmos novamente e reiniciarmos, reinsetarmos o nosso caminho. É maravilhoso saber que temos a oportunidade do ajuste de contas. Não o ajuste de conta com os outros, mas o ajuste de conta com os nossos próprios erros, com as nossas próprias imperfeições, com os nossos defeitos, com as nossas faltas. E também aproveitar as virtudes que exercitamos durante as existências anteriores para suavizar os passos que temos que dar na Terra. Sabemos que a Terra é um mundo de muitas dificuldades, de muitas dores, de muitos sofrimentos. Vejamos o que estamos assistindo nos dias de hoje. Quanta dor, quantas mortes, quanto sofrimento. E muitos de nós pensam que o que estamos passando nessa pandemia do Covid-19 é um castigo divino. Longe, 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 muito longe disto. Não é castigo, Deus não castiga. Deus é bom, Deus é generoso, Deus é justiça e Deus é amor. Então o que estamos passando é a bondade divina que não usou de outras metodologias que poderia ter levado a cabo e suavizou o nosso caminho através desses momentos que nós estamos vivendo, pandêmicos, mas que é muito melhor do que uma guerra química, uma guerra biológica, uma guerra com bombas de nêutrons, ou uma guerra com bombas de hidrogênio, que acabariam, que dizimariam a humanidade como um todo. De que adiantaria uma guerra no Oriente, por exemplo, com bombas atômicas no Oriente, todo aquele ar poluído, os ventos, as águas seriam contaminadas e acabaria também levando para o mundo inteiro muito mais dor, muito mais sofrimento. O momento que vivemos hoje é um momento de reflexão, é um momento de aproximação conosco mesmo, para viver mais dentro de nós. Vocês podem observar o que houve com a pandemia. A pandemia, ela cerceou, digamos, aquela manifestação de festas, bebidas, bares, restaurantes, convivência social, a parte de academia, a parte estética, salões de beleza. Nós estamos vivendo muito o exterior, o homem está vivendo e a mulher muito o exterior, a parte externa do seu corpo, e não a parte interna, que é a parte real. Nós necessitamos viver o mundo interior, a riqueza que existe em nós, que Deus colocou na nossa consciência, para que nós realmente sejamos felizes, mas sejamos felizes com uma beleza diferente. Não essa beleza da exteriorização, não somente a beleza da academia, não somente a beleza dos salões de estética, não somente a vida alegre de bailes, de festas, de comemorações, de reuniões, de grupos de bares e de restaurantes. Não, muito longe disso. Nós somos convidados e Deus está nos convidando. Por isso que são muitos, a humanidade toda está sendo chamada. Está sendo chamada. Porque Deus e Jesus, que é o divino orientador da Terra, obedecendo às ordens, obedecendo à orientação divina, nos convidou em diversas épocas da humanidade, através dos profetas, através dos gurus, através dos pitons, das pitonisas, com informações, com convites para um novo mundo, para uma nova realidade.
Mas o homem prefere se agarrar a Deus Baal, ao Deus do ouro, ao Deus do prazer, ao hedonismo, à satisfação, a tudo que lhe dá, digamos assim, a manifestação do seu ego, mas não a vida interna real. Então, nós trazendo esta realidade para o mundo espiritual, para o mundo dos espíritos, podemos perceber então que o convite foi feito diversas vezes, mas não foi atendido. Quando a Terra se encontrava em determinada situação, há 2000 anos atrás, mais calma, com menos quantidade de guerras, então veio Jesus. Jesus, com a sua lei de amor, para repetir o convite divino. E o que é que nós fizemos com Jesus? Está nas parábolas. Nós sacrificamos o Messias. Sacrificamos o Messias. Mas ele, Jesus, não perdeu a confiança, a fé na humanidade. Sabe das nossas imperfeições, dos nossos defeitos, e continua repetidamente nos convidando às novas ações, aos novos procedimentos, à nova conduta, à reforma íntima. Por isso que são muitos os chamados, e poucos os escolhidos. Por que são poucos os escolhidos? Porque são aqueles que se vinculam ao pensamento divino. Mas eu fico pensando e refletindo, chamados, tudo bem. Uma grande aclamação, um grande chamamento. Escolhido, muito bem, você foi escolhido. Mas eu tenho um terceiro caminho que seria chamado, escolhido e selecionado. Esse é o fato. Quando você vai fazer um teste numa empresa, numa fábrica, na busca de um trabalho, então muitos são chamados. Alguns são escolhidos para a função a exercer. Mas vejam bem, entre aqueles diversos que foram escolhidos, existem testes. São diversas provas, diversas análises, diversas reuniões, diversas conversas com diversos dirigentes, até que você seja escolhido. Então, na vida, também é assim. Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos para sermos cristãos. O convite divino, o convite de Deus. Mas alguns desses que foram escolhidos, então agora podem se apresentar de uma forma melhor. Então, na doutrina espírita, quando eu fico pensando nesse capítulo do Evangelho, eu penso muito na doutrina espírita e penso nos médiuns. Penso muito na mediunidade, penso nos doutrinadores, penso nos dirigentes das casas espíritas, naqueles que orientam outros chamados, aqueles que estão na frente para escolher as pessoas que irão participar das reuniões, aqueles que são selecionados para serem médiuns. Imagina a mediunidade, por exemplo. A mediunidade é uma faculdade maravilhosa. Todos nós somos médiuns, todos, sem exceção. A mediunidade não é algo externo, não é algo que se compra, que se adquire, é algo que está conosco. Então, quando você nasce com visão, quando você nasce com audição, com olfato, com a capacidade de falar, você nasce também com a mediunidade. Você pode ser médium em maior ou menor grau, mas você é médium. É uma faculdade orgânica, está dentro do seu organismo. Ela pertence ao indivíduo. Então, você sendo médium, é algo que você não pode tirar e você não pode botar. Então, a mediunidade é algo que deve ser
compreendida, estudada, exercitada e educada. É uma irresponsabilidade, muitas vezes, quando nós assistimos a determinadas casas espíritas que fazem um exercício da mediunidade de forma coletiva, sem a devida responsabilidade, sem a devida educação mediúnica, simplesmente colocando os médiums ou as pessoas de uma forma experimental em salas para as comunicações mediúnicas. Mediunidade é algo sério. Kardec diz que a mediunidade não subiria aos palcos, que ela não faria apresentações, que ela não seria vendida. A mediunidade não é para ser exercida por charlatões que vendem a sua faculdade a troco de algumas moedas. Então, a mediunidade, meus irmãos, como pertence a todos nós, ela deve ser muito bem compreendida para ser muito bem exercitada. Vamos ver os grandes exemplos de grandes médiuns dentro da doutrina, nos restringindo a doutrina espírita. Nós temos, no século passado, Eurípides Barçanufo, médium espetacular de Sacramento, com diversas faculdades, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Dona Ivone do Amaral Pereira, Dona Zilda Gama. Quantos médiuns nobres souberam bem exercer a faculdade? Porque nós vemos na vida que existem muitas facilidades. O mundo hoje é muito convidativo. Ele é muito vinculado ao prazer, ao exercício do prazer, a oferecer a porta larga para a perdição, para o desvio da conduta, para o desvio dos propósitos que o indivíduo realiza no mundo espiritual. Nós vemos quantas pessoas se desviam dos propósitos morais por causa de poucas moedas a mais, através da corrupção. É uma coisa que nós temos ouvido, que tem chegado aos nossos ouvidos repetidamente, todos os dias, por todos os meios de comunicação. Chega a ser enfadonho, chega a ser cansativo, chega a ser entristecedor, desanimador, o homem buscar e persistir na conduta correta, ética, moral, diante de tanto despautério, de tanta invigilância, de tanta má conduta que se lê nas páginas de todos os jornais, sejam jornais físicos, sejam através das mídias sociais, sejam através das redes sociais, sejam através da televisão, dos meios de comunicação em geral. É entristecedor. Existe hoje alimento, existe remédio no mundo, para o mundo inteiro, para todas as pessoas. Não há necessidade desta miséria que nós vivemos, desta falta de distribuição correta de renda, porque muitos manipulam as verbas, os recursos financeiros da humanidade em benefício próprio. É entristecedor. Se eles conhecessem a realidade do espírito, se conhecessem o espiritismo, se conhecessem a lei de causa e efeito, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você faz de bem, que você faz de mal, é bom para você ou é mal para você. Nenhuma ação física, nenhuma ação do seu pensamento, ela passa incólume diante da contabilidade divina. Se passasse incólume, Deus não seria justo, Deus não seria bom e não existiria Deus. Não haveria necessidade de uma ação regulamentadora para ajustar continuamente a conduta humana. Deus ajusta
continuamente a conduta humana de todas as pessoas. Nenhum fio dessa minha cabeça, nenhum fio cai se não for do conhecimento da divindade. Não se iluda, não existe o quarto escuro, não existe sanitário onde você possa se esconder, que Deus não saiba do seu pensamento, da sua conduta, do que você está fazendo. Tudo o que nós fazemos fica gravado em nós e fica disponível para a divindade. Deus, todos os homens se comunicam entre si. É como se fosse uma grande rede mundial de computadores. Então nós nos comunicamos entre nós por forças energéticas do pensamento. Nós fisicamente e nós nos comunicamos espiritualmente com as entidades espirituais. Estamos interligados todos e todos interligados a Deus. Nós aspiramos Deus, expiramos Deus. Deus está em nós. Então, se os homens conhecem a realidade do Espírito, do que eles são constituídos, nós somos essa vestimenta de carne perecível, temporária, para o exercício da nossa grandiosidade divina. Nos apresentamos depois da desencarnação num corpo perispiritual, o corpo imaterial, digamos assim, material, mas com densidade muito baixa, com pouco peso específico, e dentro de nós, a nossa essência é o Espírito. Então, tudo que nós fazemos, todas as ações, tudo que nós enxergamos, tudo que nós vemos, tudo que nós dizemos, é registrado, como se fosse uma filmagem. Eu agora estou diante de um computador sendo filmado. Eu estou me filmando. Então, as nossas ações são a mesma coisa. Nas 24 horas do dia, nós somos filmados nas nossas ações, na nossa conduta, nos nossos procedimentos, na nossa realidade. Então, na hora que o homem conhecer a sua realidade, ele vai ver que é mais seguro ele trilhar a direção da porta estreita, que nos fala Jesus no Evangelho. A porta larga é a porta da perdição, da facilidade, a porta da má conversa, da corrupção, do hedonismo, do prazer, da licenciosidade. A porta estreita, ela é mais restrita, ela é mais difícil, nos exige mais. Mas nós, à medida que o tempo evolui conosco, nós evoluímos no tempo, nós vamos percebendo que não existe outro caminho. Achei maravilhosa a frase cunhada pelo ínclito codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, quando nos diz que fora da caridade não há salvação, ponto. Ele colocou um ponto final, não colocou vírgula, não colocou outras palavras depois. Fora da caridade não há salvação. A caridade como? A caridade para conosco em primeiro lugar. Nós temos que ser caridosos para conosco, para com nossas ações e para com o próximo. Se eu tenho má conduta, se eu tive um mau procedimento, se eu fui um corrupto, se eu fui um criminoso, um assassino, Deus não me condena definitivamente ao inferno por causa dessa conduta. Ele me oportuniza outra viligiatura carnal para que eu possa, então, apagar o lastro doloroso que criei nas outras pessoas. Mas veja como é difícil, eu penso como é difícil essa contabilidade divina. Eu gosto muito de números. Então, imagina, eu faço um dano a alguém. Vamos, digamos assim, que roubei. Que eu tenha roubado alguma pessoa de alguma forma, não interessa. Seja dinheiro, seja propriedade, seja falsificação de documento. Isto repercute, esse mal repercute. Repercute na mulher, repercute nos filhos, repercute na sociedade. Eu posso ser acusado de ter uma má conduta
que eu desviei o dinheiro, posso ser acusado que eu fui o criminoso e não um outro, vou ter que pagar advogado. Quanto é que isto resulta de dano? Vejam, é como se fosse uma multiplicidade. 2, 4, de 4 a 16, 16, 256, e assim se multiplica numa rede sem fim de dano. Então, essa contabilidade, como é que Deus vai avaliar o dano que eu causei? Será que eu vou ter que passar pelo o mesmo erro, sofrer o mesmo dano, e esse dano tem que ser exatamente proporcional, porque ele não pode ser um centavo a mais, nem um centavo a menos do dano que eu ocasionei. Se eu prejudiquei, digamos, nessa soma 100, eu tenho que pagar 100. Se eu pagar 101, ótimo para mim, eu fiz o bem. Se eu pagar 99, eu não quitei a dívida. Então, Deus nos diz que nós temos que fazer o bem. A caridade de qualquer forma. A caridade de qualquer forma. Se você vê uma pessoa que está com um problema e você se aproxima e conversa, conversar, simplesmente ouvir, às vezes nem conversar, é simplesmente ouvir o problema do outro. Dizer sim, não, concordo, você fez o seu melhor, você está fazendo a caridade. Você está fazendo um atendimento fraterno. Isto vai servir para você, para o bem que você está fazendo, para a sua caridade, para a sua evolução. Então, no exercício do cotidiano, fazer a caridade é muito importante para nós. É muito importante porque nós nos determinamos a servir na conduta correta. Muitas vezes eu vejo diversas pessoas na rua, um vendendo fruta, o outro vendendo bala, o outro vende água. São os vendedores ambulantes, de diversa forma, tentando ganhar algum trocado, algum dinheiro. Eu acho nobríssimo esse tipo de conduta. Ele podia estar vendendo droga. Ele podia ser uma mula dessas que transporta a droga de um lado para o outro. Ia ganhar muito mais. Muito. Milhares de vezes mais. Ia ser recompensado de forma diferente. Mas não. Ele resiste à tentação do mal e faz o bem. Ganha um trocadinho aqui, um trocadinho ali, passa na rua com seu carrinho, vendendo café, o outro vende um salgadinho, o outro vende um sorvete, a sociedade se movimentando e fazendo o bem. A porta estreita. A porta larga seria a droga, seria o vício. Seria, não vou sustentar minha família, eu preciso de dinheiro. Veja um pai desesperado que não tem um trabalho, que não vai conseguir um emprego. A mulher lhe pede dinheiro para trazer a farinha, o feijão, o arroz para casa, ele não tem nada. Então, às vezes a droga está ali na porta. Pode ser mais fácil. Mas não, ele vai, faz um trabalho braçal, e consegue a sua remuneração pequena, mas vai trabalhando, é a porta estreita. Então, a porta estreita também faz parte desse capítulo do Evangelho. Né? E eu estava falando dos médiuns. Né? As dificuldades que os médiuns, no começo do seu exercício, médium que tem assim muita capacidade, imagine um Chico Xavier ou um Divaldo Franco. Vêm os espíritos, ouvem os espíritos, conversam com eles, podem exercer essa mediunidade de uma forma que não seja a forma segundo a doutrina espírita. Pode exercer de outra forma, podem, quem sabe, querer fazer da mediunidade um exercício de ganhar dinheiro. Nós temos diversos exemplos. Trilhas da Libertação. Trilhas da Libertação é um livro de Divaldo Pereira Franco, através da psicografia de Manuel Filomeno de Miranda. E ali nós vemos em Trilhas, que é um livro que já deve ter uns 15, 20 anos.
que fala, doutor, é um exemplo não está especificado o nome, mas é um exemplo, poderia do doutor Edson Queiroz, que morava em Fortaleza, e que trabalhava, fazia cirurgia, ele era médico, e fazia cirurgias espirituais, através do Zé Arigó, através do Dr. Fritz, me desculpem. Né? Assim como o Zé Arigó também fazia cirurgias espirituais com o Dr. Fritz. Né? Nós tivemos aqui em Salvador também um médium na calçada, no caminho de areia, que também fazia cirurgias espirituais assessorado pelo Dr. Fritz. Cirurgias espetaculares, espetaculares. Cirurgias realmente de intervenção física nos órgãos internos das pessoas. Remoção de tumores, seja no cérebro, seja no corpo, correção da vista. Então, cirurgias maravilhosas. Mas se o médium não faz aquilo ali por amor, por caridade, por dedicação, ele pode ser desviado da conduta. Digamos assim, você me fez uma cirurgia maravilhosa, eu tinha uma doença muito grave, você me curou, então eu quero lhe dar uma recompensa, eu quero lhe dar aqui uma quantia de dinheiro. Se você não dá um dinheiro, digamos assim, você oferece um carro. Se você não oferece um carro, não, vou lhe dar um relógio, um bom relógio, ou eu vou lhe dar um terno novo, uma roupa nova, uma camisa nova, um óculos novo, um aparelho de som. Você está comprando o médium. Você está prejudicando o médium. Porque aquilo não é dele. Não é dele. A faculdade é dele. Mas a facilidade com que ele usa os espíritos, a forma que os espíritos fazem para que ele consiga ter sucesso naquela cirurgia, ele passa o bisturi no corpo e a pessoa é cortada e não sai sangue, cicatriza na hora. Como é que é feito isso? Isso tem uma interferência do mundo espiritual. Existem os fluidos do médium, mas tem interferência. O mundo espiritual participa ativamente. Então você não pode aceitar ou vender algo que não é seu, que não é sua propriedade, que não é seu registro. Então, na hora que você dá um dinheiro para um médium, dinheiro de qualquer forma, imagina o dinheiro como se fosse uma bala, um queimado, uma barra de chocolate. Não deve ser feito isso. Muitas vezes até, muito obrigado. Isso é uma forma de ser educado. Você foi muito gentil, lhe agradeço muito a cirurgia, a sua participação, o seu tempo. Mas o agradecimento é a Deus. O agradecimento é Jesus. O agradecimento é para os bons espíritos. Ele é o instrumento. É o instrumento que Deus se utilizou para o benefício do próximo. Então vejam que a responsabilidade da mediunidade ela é enorme. Quando um médium de psicografia, tipo Divaldo Franco, Divaldo Pereira Franco, Francisco Cândido Xavier, Raul Teixeira, eles escrevem um livro através da psicografia, na psicografia mecânica, escreve, desconhece o que está escrevendo. Divaldo Franco, quando exerceu a mediunidade da psicografia, ele escreveu durante mais de 10 anos. Mais de 10 anos escrevendo diversas mensagens. E ele ia pegando essas mensagens e guardando dentro de um baú, no quarto dele. E foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo, e o baú ficou cheio. Então, em determinado tempo, ele perguntou assim para a orientadora espiritual, se não seria oportuno aquelas diversas mensagens, compilar, fazer um livro, para que pudessem angariar os recursos para as obras sociais que ele administra, ou que administraria já naquele tempo. Então, a orientadora espiritual disse, olha, meu filho, tudo que você escreveu até hoje, você vai pegar, vai rasgar e vai queimar. Mas queimar tudo isso que eu escrevi, um baú de mensagens, sim, foi só um exercício. Foi só um exercício para que a sua mão
sentisse a minha mão e a mão dos espíritos, adquirisse a sensibilidade mecânica natural para o exercício da psicografia. Eu vejo hoje os médiuns começam a fazer a psicografia 6 meses depois que lançar um livro. E quando você vai olhar, pega o livro, muitas vezes edita o livro, vai para ser vendido ou para ser doado, seja lá o que for, e você lê aquilo ali e vê que não tem conteúdo doutrinário. É um livro que não tem enriquecimento de conhecimento. Eu vejo livros do mesmo médium com diversos autores espirituais. Aí você pega um livro, lê um trecho, aí pega o outro livro, lê o outro livro com outro autor espiritual. Aí lê outro livro com outro autor espiritual. E quando você faz uma análise ortográfica, uma análise de sintaxe, uma análise do conteúdo do autor, vai ver que é o mesmo espírito. O mesmo espírito se utilizou do médium com 3 nomes diferentes. Então o médium está sendo mal assessorado. Não está realmente sabendo educar e dirigir a sua mediunidade. É uma mediunidade perdida. Foi chamado, foi escolhido, e na hora da seleção não teve a paciência. Não teve a paciência, não teve discernimento, não teve a compreensão de saber o tempo adequado para que pudesse realmente editar um livro. Edita um livro, os recursos muitas vezes vão para o bolso do indivíduo e não vai para uma obra social. Isso é venda. Isso é venda, isso é charlatanismo. Isto são mentes psicopatas que fazem esse tipo de comportamento. Então a mediunidade é algo sério, que deve ser exercido seriamente, conforme nos diz Allan Kardec. Então, para essa nossa reflexão em torno da mediunidade, em torno da responsabilidade de um dirigente de um centro espírita, não é médium, pode ser um doutrinador, mas a responsabilidade de receber as pessoas, saber acolhê-las, perceber as suas necessidades, conduzir os recursos recebidos pelos seus confrades, pelos seus amigos, pelas pessoas interessadas, convergir os recursos em benefício do próprio, não em benefício próprio ou dos seus próximos. Não transformar os pães que nos chegam em pedras. Isso é algo muito interessante. Muitas vezes a casa espírita recebe muitos recursos. É óbvio que tem que ter uma instalação digna, tem que ter as paredes bem reforçadas, o teto bem executado, um local de conforto para as pessoas poderem assistir às palestras, para a elaboração das reuniões mediúnicas, para o atendimento fraterno, para o atendimento à população em geral. Então, essa é a função de um dirigente de uma casa espírita, é de uma sensibilidade muito grande, que ele não pode pegar todo o dinheiro e transformar em obras, só obras físicas. Nós temos as obras necessárias para a assistência social. A casa espírita, ela pode ter componentes de saúde, ela pode ter componentes de educação, ela pode ter componentes de assistência social e ter componentes de religião. Os 4 itens. Então, você, na religião, você faz o atendimento às necessidades, às reuniões mediúnicas, às reuniões doutrinárias. Na assistência social, você vai assistir à caridade e às necessidades dos seus irmãos. Na parte educacional, você vai fazer a parte do estudo do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, nas obras básicas da edificação, nas obras sérias. A responsabilidade do dirigente espírita é analisar as obras sérias. Hoje tem muito joio. Outro dia assisti um filme na televisão, assim, um minuto, que estava passando, e um engenheiro agrônomo explicando a diferença do joio e do trigo.
Aí ele mostrou o joio e mostrou o trigo. Eu disse, meu Deus, os dois são iguais. Você não sabe o que é joio e o que é trigo. Disse, qual é a diferença do joio e do trigo? É quando você amassa. Quando você amassa, um tem grão, o outro não tem nada. Não tem nada. Então, um livro espírita, escrito por um médium sem condições de escrever, ele é o joio. Você está propiciando para a literatura, para a leitura dos seus leitores na casa espírita, livros que não têm fundamento doutrinário, feito por homens ou por mulheres que não têm responsabilidade ou não têm vínculo com a doutrina espírita, com o espiritismo. Primeiro lugar, a causa espírita. Segundo lugar, a casa espírita. E terceiro lugar é o ego dos indivíduos. O ego não pode atrapalhar a casa e a casa tem que se voltar para a causa. Nada adianta você ter uma casa espírita, mas não atender à causa espírita. Então a responsabilidade do dirigente da casa espírita é filtrar até os livros que ele está distribuindo internamente, para que os leitores da casa espírita sejam atendidos pela causa espírita. Vejam como é difícil. Como é difícil o exercício da doutrina espírita de uma forma séria e bem pautada. Muitos de nós chamados, muitos de nós escolhidos, mas sejamos todos nós bem selecionados. Bem selecionados para que possamos atender a causa espírita através da casa espírita bem dirigida, bem assistida, bem preocupada em dar o conforto físico aos seus assistentes, mas principalmente o conforto moral e espiritual para aqueles todos que necessitam. Meus irmãos, ficam aqui as minhas orientações, se eu posso dizer que eu tenho condições de dar orientação. Mais experiência, digamos. A minha experiência para que nós possamos ser sérios, éticos, morais e corretos com aquelas pessoas que necessitam da nossa orientação na casa espírita. Então, vamos ser aqueles que foram selecionados naqueles testes que passamos pelas dificuldades da vida e que possamos, então, assistir a todos os nossos irmãos com amor, com carinho, com dedicação, segundo as recomendações de Jesus. Agradeço muito a atenção e nos preparemos agora, nesses instantes finais, para a prece de encerramento dos nossos trabalhos. Abençoado Mestre Jesus, vós nos facultastes a grandiosidade do ensino da doutrina espírita. Que maravilha, Senhor! Que momento abençoado para todos nós. Podemos nos enriquecer internamente com o conhecimento dessa doutrina maravilhosa. Propicia-nos as condições de exercer a doutrina espírita na sua realidade, na sua essência, e levar ao próximo a riqueza deste conhecimento. Abençoa, Senhor, ao serva, aos seus trabalhadores, aos seus dirigentes, aos seus médiuns, doutrinadores, aos seus trabalhadores, aos seus assistentes e aos seus assistidos. Que Jesus abençoe a todos nós e nos faculte momentos de paz. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe e nos dê a sua santa paz.